Vídeo 107. Naquele momento que eu estava deitado na carrinha, eu não só via aquele poste iluminado com a chuva torrencial que caía, como eu via o nosso prédio. Como eu estou focando aqui agora, o nosso prédio estava assim. Tinha um poste de iluminação e eu olhava o nosso prédio desta forma. E à medida que eu olhava o nosso prédio, eu lembrei de toda aquela coincidência, né? A coincidência daquele apartamento me lembrar da Lara, né? Aquela ex-namorada no Brasil, né? Aquela coincidência que tinha me trazido até ali, né? Além de me lembrar que então, há anos atrás, eu tinha gostado dessa guria, né? Eu lembrava da minha família que eu amava e que cada vez mais eu recebia notícias terríveis do Brasil. Eu lembrava que eu estava longe de casa, que eu estava num país que não era a minha pátria. Eu estava num lugar que eu não queria ter ido para lá. E na verdade, eu pensava até que ponto as situações é que mandavam na minha vida, né? Ou seja, eu podia achar que eu escolhia os meus caminhos, né? Mas cada vez mais parecia que os caminhos é que me escolhiam, né? Naquele momento, eu comecei a chorar de uma maneira, mas de uma maneira compulsiva, né? Eu chorava pensando em tudo que tinha ficado para trás na minha vida, daí não só na Lara como alguém que eu tinha deixado para trás, mas outros vários amores que eu tinha deixado para trás. E aquilo tudo fazia com que eu ficasse muito emocionado. Eu chorei assim, até não aguentar mais. E eu lembro que o sono não vinha, e com aquela sensação de ter sangue ali do meu lado, menos ainda eu conseguia pensar em dormir, e todas essas coisas vinham na minha mente, né? Eu tenho na memória essa como uma das piores noites da minha vida, né? E uma noite que eu nunca esqueci, né? Para terminar, eu lembro que no outro dia e nos dias
seguintes, eu não quis olhar os jornais. Naqueles dias que se seguiram, eu tinha medo de pegar uma notícia em algum jornal falando que aquele homem tinha morrido. Então eu nunca soube o que aconteceu com ele, qual foi o destino dele, se ele sobreviveu ou não, né? E sempre fiquei com isso na minha memória, né? Sempre pensei que eu fiz tudo que eu podia ter feito, mas se foi o suficiente para salvá-lo, eu nunca soube. E eu sabia que naquele momento que eu estava vivendo em Portugal, eu não tinha condições de receber uma notícia negativa, né? Uma notícia que me dissesse que aquele homem tinha morrido, né? Já nos próximos dias era o Natal, né? Chegava o Natal e eu estava mais deprimido do que nunca, né? E já tinha sido combinado por todos nós que o Natal nós passaríamos em Almada. Almada é a primeira cidade do outro lado do Rio Tejo, né? Atravessa-se a ponte 25 de abril, né? E Almada está lá do outro lado, né? E tinha uma conhecida nossa que trabalhava no jornal, naquele jornal que nós tínhamos entregue, e ela morava com o marido, brasileiro também, os dois eram brasileiros, em Almada. E tinha lá outros casais, amigos deles, brasileiros também, que daí não eram das minhas relações, né? E mais todo aquele pessoal que nós conhecíamos, né? Daí era todo aquele pessoal, eu, o Mala, o Leon, o Rick, o Everton, o Elias, né? Tinha o Saulo, o Alan, eu já não falei, tinha um cara que eu não falei até agora, era o Zamora, né? O Zamora, também brasileiro, também de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? E o Zamora morava no mesmo apartamento do Mala, né? Naquele prédio ao lado ali na Damasceno Monteiro. Só que eles tinham quartos independentes, né? O Zamora morava em outro quarto. E o Zamora era um cara mais velho. Nós éramos todos naquela faixa de 20 e poucos anos. E o Zamora era um cara de 30 e poucos anos, né? O Zamora, acredito que tinha uns 37, 38. Para nós era um cara bem mais velho, né? Vocês estão vendo lá, passando em frente à ilha agora, o navio pirata, né? Já tá o navio aí fazendo turismo, né? E o Zamora era fotógrafo de futebol. O Zamora tinha ido naquela leva que o Mala tinha ido, né? E todos aqueles outros jogadores de futebol, né? E muitos do Rio Grande do Sul também, jogadores que estavam antes no Rio Grande do Sul. E o Zamora, como já fotografava esses caras no Brasil, tinha ido para Portugal e tinha continuado fotografando-os, né? Nas partidas
nos jogos, né? Então, aquilo ali, aquele era o meio de subsistência do Zamora, né? Vender as fotografias que ele fazia nos estádios, né? E o Zamora, naquele dia, estava junto conosco para a festa de Natal, né? A festa de Natal, então, seria no apartamento desses amigos em Almada, né? E eu estava